Paz do Senhor, meu irmão, que é o evangelista Miguel de Souza, como sempre trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Sempre com aquele compromisso de falar a verdade, somente a verdade. Pregamos só a palavra de Deus. É sempre um prazer ter algo para transmitir para você e conto com a sua ajuda. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu likezinho lá, nos dê uma força para que nós possamos continuar pregando este evangelho. Precisamos falar do amor de Deus, resgatar as vidas que estão sentenciadas ao inferno. Nós não podemos chegar na presença de Deus com as mãos vazias. O livro que vamos ler neste momento, o texto em apreço, está no livro de 1 Reis, capítulo número 19, o verso 8 e o verso 9, que diz assim a palavra de Deus: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que faz aqui, Elias? Queria prender a sua atenção apenas para uma palavra deste texto, no versículo 9, palavra chamada caverna. Isso é muito comum na região da Palestina ali. Nós temos várias cavernas nessa região lá do Oriente. E eu quero falar nesse momento sobre os 5 lugares que Deus pode levar você. Interessante você atentar para isso. Você que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, já entende bem essa linguagem, mas você, quem sabe, que está querendo entregar a sua vida a Cristo, ou entregou a sua vida a Cristo recém, e às vezes a pessoa vem para a igreja e diz: bom, agora eu sou um salvo, sou um servo de Deus, eu não vou enfrentar intempéries. Quer dizer a você que, mesmo como um cristão, eu posso perder um olho, perder um braço, perder uma perna, certo? Eu posso passar por desemprego, passar por outras adversidades que cruzam no nosso caminho. Nós podemos passar por isso. O fato de eu ser um servo de Deus não isenta de passar por isso. Ter decepção, ter frustração, né? Isso nós não estamos isentos. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, que a diferença entre nós que servimos a Deus e quem não serve, é que nós temos esperança. Quando adoecemos, recorremos ao médico, mas confiando nos médicos dos médicos, que é Jesus. E a última palavra é dele. Quando temos um problema, por exemplo, ter que recorrer à justiça por um direito nosso, recorremos muitas vezes a um advogado, mas antes de recorrer ao advogado da terra, nós temos Jesus, que é o nosso advogado, por excelência, nunca perdeu uma causa. Por exemplo, se você vive nesta vida e perde um órgão do seu corpo, ao entrar na eternidade, você vai entrar com 2 bons olhos, 2 boas pernas, 2 mãos, 2 braços, você vai receber um corpo incorruptível. Então nós temos esperança. Nós não somos como aquelas pessoas que não têm esperança. A nossa esperança, como eu digo sempre, não está na filosofia, não está na religião, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo. Porque ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, está à destra do Pai e em breve virá buscar sua igreja. E nós estamos aqui nos preparando a cada dia mais para esse encontro tão desejado, tão esperado pelo povo de Deus, que é o arrebatamento da igreja. Você que é aqui do sul pode ter visto ultimamente o que vem acontecendo aí, as fortes chuvas, né? As enchentes. Ainda ontem estava olhando um vídeo lá de Filipinas, algo terrível que aconteceu, uma espécie de chuva contornado. Isso é apenas o anúncio de que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Nós, como servo de Deus, não nos apavoramos com isso, não ficamos assustados, porque são os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Com isso, nós, a cada dia mais, nos ligamos em Cristo, procuramos ser fiéis. Então, falar sobre os 5 lugares que Deus pode levar você. O primeiro lugar pode ser uma caverna. É interessante que Deus pode levar você a esses 5 lugares, e tem lugar que Deus pode permitir que você vá. Eu anotei aqui 5 lugares que Deus pode nos levar. Pode ser a caverna, a casa do oleiro, o vale, o ventre do peixe, como aconteceu com a pessoa do nosso irmão Jonas. E em 5º lugar,
Deus pode nos levar ao deserto. Talvez você esteja passando por algum desses lugares. Você vai ver que as circunstâncias são diferentes. Em cada um desses 5 lugares que eu vou mencionar aqui, nós vamos viver experiências diferentes, experiências únicas em cada um desses lugares. Tanto quando se falar no quesito de deserto, de vale, a casa do oleiro, né, nós vamos enfrentar circunstâncias diferentes. É um verdadeiro aprendizado. Quando Deus nos leva a este lugar, é que Ele quer nos deixar lições de vida. Não nos leva lá apenas para nos torturar, para ter o prazer em ver a gente passar por aquela situação, não. Mas é para alicerçar a nossa fé, para que a gente possa ter experiência para compartilhar com as pessoas que ainda não viveram a experiência que a gente vive no dia a dia com Deus. O texto aqui, a Bíblia diz, se você ler o capítulo 19, a Bíblia Sagrada nos diz que a pessoa do nosso irmão Elias, ele está vindo ali do monte, e depois de descer do monte ali, a palavra de Deus nos diz que o Senhor se manifestou com fogo ali, e ele matou então em seguida os 450 profetas de Baal. Jezabel, quando Acabe chega com ela e dá notícia a ela disse: aprove os deuses se amanhã, a esta hora, eu não fizer com Elias como ele fez com um dos meus profetas. A Bíblia diz que Elias, ele se retirou dali, ele ficou triste e ele perdeu o ânimo, porque muitas vezes as circunstâncias, elas são um vento sopra com tanta força contra a gente, que a circunstância nos leva muitas vezes a pensar em desistir da caminhada. Mas nunca faça isso, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A Bíblia diz que Elias se ausenta dali, procura uma árvore, um zimbro, e perde o ânimo, e pede para si a morte. Senhor, basta para mim, eu não sou melhor que os profetas. Porque mataram os teus profetas, e agora só escapei eu, e querem tirar a minha vida. A Bíblia diz que ele deitou-se para dormir, e quando ele se deitou, alguém toca nele, quando ele abre os olhos, era um ser angelical, um anjo. O anjo disse à pessoa de Elias, porque havia na sua cabeceira pão e havia também água. O anjo disse: olha, come e bebe. Elias se levantou, comeu, fez aquela alimentação, voltou a deitar, a dormir. Tempo depois, novamente alguém toca nele, vai ver o anjo, o mesmo anjo do Senhor, e o anjo do Senhor estava ali com pão e água para Elias. E ele pegou aquele pão e água, se alimentou, e o anjo disse: come, porque o teu caminho será sobremodo longo. A Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Você vê, nós, seres humanos, estamos aqui, e a Bíblia diz, o Monte Tiago, lá, que era meio irmão de Jesus, lá, ele disse que Elias era como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Ou seja, tudo aquilo que nós passamos, Elias passou. Mas essa experiência de Elias aqui, ela é muito gloriosa, porque nós aqui, de manhã a gente já levanta, toma aquele café, o almoço e a janta. Eu faço em média 3 refeições por dia. Tem pessoas que fazem mais, tem pessoas devido à sua saúde, ele faz refeição de 2 em 2 horas. Você já imaginou, você já parou para pensar neste texto? Com a força de uma alimentação, a pessoa caminhar 40 dias e 40 noites. Olha, só numa provisão divina, quando Deus está no negócio, aquilo que humanamente para nós é impossível, para Deus é possível. Você toma um café de manhã, não vê a hora de chegar meio-dia para almoçar. Você almoça, mas já está pensando na janta. E uma alimentação aqui. E não foi uma alimentação de um restaurante chique, não. Apenas pão e água. Foi aquilo que Jesus, quando estava lá no deserto, que depois não vamos falar sobre isso, quando Satanás chegou com Jesus, mandou, disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. A gente vê que Elias aqui deixa um exemplo bem claro, que nem só de pão vive o homem, com uma alimentação, caminhou 40 dias e 40 noites. Agora, quando Elias chega ali, ele vai diretamente aonde? A uma caverna. Ficou naquela caverna ali, diz a Bíblia, que de repente veio um grande terremoto, aquele terremoto vinha quebrando, destruindo tudo, e Elias bradou: Senhor, Senhor, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um vento, Elias saiu para fora da caverna e perguntou: Senhor, Senhor, mas o Senhor não estava
também naquele vendaval. Em seguida diz a Bíblia que desceu fogo. Elias é conhecido como o profeta do fogo, né? Ele fez descer fogo sobre aqueles 102 homens que vieram para tirar sua vida. Então ele é conhecido como o profeta do fogo. E a Bíblia diz que ele desceu aquela rajada de fogo, cruzava aquela caverna e ele sai, mas o Senhor não estava no fogo. Depois ele viu uma voz, um cicio, um vento, uma voz mansa e delicada. Era Deus falando com Elias. Elias, o que faz aqui? Mandou que Elias saísse da caverna. O que levou Elias a ir para aquela caverna? A obediência, em primeiro lugar, à voz de Deus. O Senhor disse, olha, te alimenta, porque o teu caminho será sobremodo longo. E ele foi para esta caverna, e ali Deus mandou que ele saísse da caverna. Um dia nós vamos pregar mais sobre caverna, e vamos entrar na caverna de Adulão. Tem uma mensagem muito linda ali sobre a pessoa de Davi. Então, o primeiro lugar que Deus pode levar você é a caverna. O segundo lugar é a casa do oleiro. Você vê que as circunstâncias são diferentes. Aqui na casa do oleiro, a gente já viu o nosso irmão Jeremias no capítulo 18. Diz que veio o Senhor, a palavra do Senhor disse, olha, desce à casa do oleiro. Jeremias desceu à casa do oleiro. Existe sempre, eu digo, que há duas formas sobre a casa do oleiro. Ou você vai como observador, como no caso da pessoa de Jeremias, ou você vai como barro. Só que quando você vai como barro é para ser modelado. Aí o oleiro vai pegar você, vai preparar você para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você que na circunstância em que a pessoa de Jeremias desceu é muito boa. Mas na outra circunstância, meu amigo, depois de passar pelo processo é muito bom. Mas durante o processo não é nada muito fácil. Ele desceu a casa do oleiro e chegou ali, ele observou como aquele oleiro pegava aquele barro, fazia aquele vaso da forma como lhe agradava. Aí de repente, aquele barro se desmanchava e ele tornava a fazer. Ali nós temos lições de vida, um dia também vamos pregar sobre o capítulo 18. Em rápidas palavras, estamos falando apenas aos 5 lugares que Deus pode levar. A caverna, como levou Elias, e você vê que ali Deus dá uma orientação a Elias, o que tinha que fazer. Aqui, a casa do oleiro, para que a pessoa de Jeremias observasse como o oleiro trabalhava, e desta mesma forma ele ia trabalhar na nação de Israel. O terceiro lugar que você pode ir é o vale. Nós vamos também em seguida gravar uma mensagem sobre o vale de Osso Seco. A Bíblia diz que o Senhor se dirigiu à pessoa de Ezequiel, e Ezequiel foi trasladado, teve arrebatamento de espírito. Ele disse, o Senhor me tirou e me levou em espírito ao vale de ossos secos. Você vê que ele está num vale de ossos sequíssimo. É muito tremendo isso aqui, porque nós temos uma mensagem para gravar nesse canal sobre esse vale. Deus levou ele ali para que a missão dele fosse diferente, era profetizar. Você vê que no vale, Deus mandou, né, aqui a pessoa do nosso irmão Ezequiel, a profetizar sobre ossos secos. Na caverna, a gente observa que a pessoa do nosso irmão Elias praticamente está fugindo de Jezabel. A gente observa que na casa do oleiro, também a pessoa do nosso irmão Jeremias, quando desce ali, ele desce para observar como era modelado. Aqui no vale, a pessoa do nosso irmão Ezequiel, ele tinha que profetizar para aqueles ossos, que nós vamos ver mais adiante. O quarto lugar que Deus pode levar você é o ventre do peixe. O Senhor Deus disse a Jonas, desce, levanta-te, desce à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu te disse. Mas a Bíblia diz que Jonas ele fez diferente. Ele desceu à região de Jope, comprou uma passagem e saiu para Tarso. No decorrer daquela trajetória ali, veio aquele vendaval, que você conhece bem a história. Veio aquele vendaval ali, e após aquele vendaval, Jonas foi lançado no mar, e ali veio aquele peixe e o tragou. O quinto e último lugar que Deus pode levar você ao deserto. No capítulo 4 do Evangelho do nosso irmão Mateus, a Bíblia diz que o Espírito, ali vê seu Espírito com a palavra, com E maiúsculo, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. As circunstâncias são diferentes. As lições que a gente aprende diferentes, mas todas servem para a nossa vida. E Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites,
Ele venceu o tentador naquele grande desafio ali. Em 3 investidas de Satanás contra a pessoa de Jesus, Jesus venceu todas elas. A gente vê aqui esses 5 coisas muito importantes. Primeiro nós vimos sobre a caverna, né? Vimos sobre a caverna, vimos sobre a casa do oleiro, vimos sobre o vale de ossos e vimos sobre o mar Mediterrâneo, quando a pessoa de Jonas cai ali. E por último agora, nós vimos Jesus no deserto. Em qual desses 5 lugares você se encontra? Não esqueça que Deus está com você. Qualquer desses 5 lugares que Deus está conduzindo você para fazer você realmente um instrumento, fazer de você realmente uma bênção para a igreja e para a sociedade. Que Deus nos abençoe e até o próximo.